Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Francamente Cripto, esse episódio aqui que tá crocante por fora e macio por dentro. A gente vai trazer um convidado aqui muito especial, mas antes queria dar as boas-vindas aí ao Rony Schuster, o nosso correspondente internacional direto do calor do Rio de Janeiro. E aí, Rony, beleza? Fala galera, tranquilo, tudo belezinho aí, como eu falei, estamos com Ether batendo o máximo em relação ao Bitcoin aí, $3 mil, estamos com airdrop pra caramba aí, Pixel, Starknet, tudo indo como deveria. Vamos ver se vai melhorar aí nos próximos meses. Mas me falaram aí que hoje a gente não vai falar muito de outras redes aí, senão a principal rede aí. Então quero ouvir aí do nosso convidado o que ele tem a dizer, porque eu tô realmente curioso aí. Boa. Hoje a gente vai falar sobre o Bitcoin, mas não é o Bitcoin com B minúsculo, é o Bitcoin com B maiúsculo, a rede, né? Esse título aqui chama Renascença do Bitcoin e a gente vai discutir como que tá essa nova fase do Bitcoin e se isso faz sentido ou não. E como eu sei perto de zero disso, eu trouxe aqui um especialista no assunto aqui, que já é da casa, Lug Tiller, que é BizDev da Lunix. Você já viu ele aqui em outras encarnações dentro da própria Lunix. Mas queria dar boas-vindas aí, Lug. Seja muito bem-vindo novamente aqui ao Francamente Cripto. Boa, galera. Prazer imenso, tá? Tô aqui na minha terceira aparição no Francamente Cripto. Vou, ó, Máfia, pedir musiquinha aí, ó, depois da introdução, escolher a música aqui, hein? Mas, pô, um prazer imenso, tá? Das últimas 2 vezes que eu vim, eu contei essa história, vou contar de novo, né? O quão importante aí o André, né? O Bruno, o Rony foram importantes na minha entrada aqui, né? Efetivamente... em Web3, né, para passar de investidor para justamente builder, né, fui ouvindo aí esse podcast antigos que eu tive esse meu turning point, então tá aqui podendo compartilhar perspectiva, né, ideias com todo mundo, é muito importante para mim, tá? Agradeço aí imensamente o convite. Maravilha. Só para você entender aqui, todo mundo que tá, o Lugo já participou de outras edições aqui, até falando das coisas relacionadas a NFTs, né? E ligadas também um pouco ao seu trabalho na Linux, mas agora é um side job aqui, né? Basicamente um especialista aqui da nova era do Bitcoin. E, assim, eu falo isso tranquilamente porque o nível de discussão que você tem sobre esse assunto aqui é aquele papo que você fala, a pessoa fala as coisas para você, né? Com termos específicos, e eu fico pensando assim, nossa, fala português comigo, né? Exatamente isso. Mas queria passar a pergunta para você, assim, cara, o que é essa tal de Bitcoin Season 2, né? De onde que ela surgiu e como que ela tá nesse momento, né? A gente tem uma evolução muito boa aí, mas queria que você contextualizasse para o nosso ouvinte. Boa, boa. Primeiro uma correção, tá? Eu chamei o Luca Benedetti de Bruno. Chamou eu sou mesmo. Muito ruim de nomes. Chamou. Eu ia notar se ele fosse falar de novo. Eu falei assim, você chamou ele de Bruno, mas eu vou falar aqui, Luca, te chamaram de Bruno. Não tem absolutamente nada a ver o nome. O cara inventou o nome pra você. O Luca Bruno. Cara, eu sou muito ruim de nome. E se eu não falasse isso agora, ia ficar aí justamente o podcast. Lembrando também que você apelidou o Luca de Luiz Carlos. Você lembra dessa história, né? Esse foi o Rony. Foi o Rony, beleza. Caraca, eu lembro disso. Mas manda lá, Lug. Mas vamos lá, pessoal. O que é essa tal de Bitcoin Season 2, né? Que a gente vem falando tanto aí. É um movimento que surgiu em janeiro do ano passado, tá? Justamente com o protocolo Ordinals, que foi até o assunto do podcast que eu, né, trouxe aqui na última vez que eu vim. E para quem não está familiarizado, né, o protocolo Ordinals é basicamente um protocolo novo, né, que permite você inserir qualquer tipo de arquivo na blockchain do Bitcoin. E a partir disso você pode criar coleções de NFT, outros tokens fungíveis, música, né, o que quer que seja. E apesar, né, de no ser o primeiro protocolo que permite isso, foi o primeiro protocolo que realmente teve um boom, né, gigantesco, a ponto de causar barulho, né, em todo o ecossistema do Bitcoin. E algumas pessoas começarem a chamar isso de uma Bitcoin Season 2. E o que é essa tal Bitcoin Season 2? É um momento onde grande parte do mercado começa a enxergar o Bitcoin não como ativo, mas como plataforma de construção, né, onde você pode construir desde as suas coleções de NFT até, por exemplo, questões mais complexas, como tokens fungíveis, né? Então, você emitir um token que chama ORD no Bitcoin. E o Bitcoin, ele deixa, então, de ser o meio de troca, né? Onde você, no sentido de, você usa Bitcoin para trocar por algo, onde você usa o Bitcoin para trocar algo, né? Então, o Bitcoin, mais uma vez, é uma plataforma, é o canal, e isso, justamente, é chamado de uma Bitcoin Season 2, né? Não necessariamente só por esses exemplos que eu dei agora, né? Para mim, essa é a ponta do iceberg, mas pela cultura de curiosidade e, assim, de desbravamento que foi criada, né? Então, Ordinals, ele justamente acendeu essa faísca que ligou o fogo para todo mundo começar a falar, legal, né? Dá para fazer alguma coisa mais aqui no Bitcoin. O que eu posso construir? Né? E a partir daí começaram a derivar projetos de carteira,
web de Bitcoin que nunca existia de maneira, né, adequada. Começou-se a voltar, né, o holofote para possíveis projetos, né, de segundas camadas ao redor do Bitcoin, como Lightning, Stacks, novos projetos que vêm surgindo aí, né, ao redor do BTC como um todo. Então essa é a grande Season 2, né, o grande momento que a gente começa a olhar para o Bitcoin como plataforma, né, e mais uma vez a gente tem força empreendedora, dinheiro de VC e interesse nisso, como a gente nunca teve na história, né? E aí só o futuro nos dirá o que foi essa Season 2. Deu certo? Foi falação? Né? O que vai ser dessa história a gente não sabe ainda, mas discutir e estar atento é muito importante. Cara, é muito bom, assim, ter esse papo com você agora nesse exato momento, porque da última vez do Ordinals, quando a gente conversou, eu gosto muito dessa figura, né? Eu era o cara do meio da curva de sino, né? Que tem um cara da ponta, que é o idiota, que fala os números vão subir, né? Que não entende nada, mas fala que os números vão subir. O do meio, que fala que não tem lógica essa Bitcoin Season 2, ou L2, ou DeFi no Bitcoin, a rede não sustenta, era eu exatamente. E o cara mais sábio da ponta, que eu considero que é você, que fala, cara, isso aqui vai rodar e vai funcionar de fato, né? E naquele momento do Ordinals eu era esse cara do meio. Algumas pontos de viradas para mim ficaram bem claros quando você me mostrou primeiro o tamanho da comunidade, né? O nível de discussão que estava tendo. Perfeito. Obviamente também a capacidade dessas pessoas e o que estava sendo se discutido ali. Então você fala assim, não é um cara que está postando ali Sonic Obama, um hino, alguma coisa e dançando pintado de Sonic, né? É um cara que está discutindo coisas profundas ali e principalmente um cara que é um old gangster do mercado. Sim. Esse primeiro ponto. A outra foi quando você mostrou como que a carteira lia os inscriptions, né? Então assim, Muito era legal. basicamente... o código está ali, está montado ali, eu simplesmente crio um mecanismo recursivo de organizar aquilo e mostrar aquele novo NFT para mim, que eu achei também fantástico. A outra coisa posterior, assim, que aí já o gatilho dado e beleza, agora eu preciso comprar para continuar entendendo esse negócio, para mim o call mais fácil aqui seria a compra de stacks, né? Nessa ideia de que tipo, tem um ativo que já é abraçado pela comunidade do Bitcoin, já tem algum tempo, já enfrentou ali uma série de problemas, não vai ter problema com a SEC, tem uma série de condições da Stacks que é muito positiva para esse momento no mercado. Inclusive, acho que o próprio preço tem levado nessa direção. E aí, eu olhei para a Stacks, beleza, agora eu comecei a estudar esse negócio. E uma das epifanias que eu tive nesse momento, que eu falei, cara, as pessoas não percebem isso, mas assim, o Vitalik criou o Ethereum, e aí agora vem ataque alfinetada no Rony, né? Porque o Bitcoin não aceitou a proposta do Vitalik de fazer uma rede descentralizada. Assim, o que está sendo feito hoje no Bitcoin, se tiver um Vitalikzinho sendo produzido ali nesse meio, ele vai estar dentro dessa Season 2 do Bitcoin. Porque o Vitalik, óbvio, né, tem a frustração dele lá com os mecanismos centralizados, mas essa frustração faz ele chegar no Bitcoin, ele escreve no Bitcoin Magazine sobre Bitcoin, ele postula a tese, inclusive, do halving como drive de preço, dado que ia ter um corte de oferta e manutenção da demanda. Ele, a posteriori, começa a propor coisas para o Bitcoin e simplesmente a comunidade não aceita. E aí ele pula na ideia de usar essa mesma tecnologia para conseguir contratos inteligentes. Perfeito. E agora a gente está vendo um cenário nesse sentido. E essa epifania, para mim, é justamente a ideia de que, cara, então as pessoas que estão dentro do Bitcoin ou estavam dentro e foram para outras redes, desenvolver ou criar outras coisas que não tinham possibilidade dentro do Bitcoin, talvez assim, beleza, não vão todos voltar, mas pelo menos já não vai sair mais gente. E eu acredito, pelo que eu tenho conversado com você, que na verdade essas pessoas na verdade estão voltando. Tem muita gente que tinha abandonado, né, entre aspas, né? Puta, eu comprei Bitcoin, tô segurando Bitcoin, sou um holder e beleza, bola que jogo que segue aqui e acaba voltando para essa tese do Bitcoin. E é isso para mim que mais me chama a atenção. E a pergunta para você que eu tenho, fugindo um pouco até da nossa pauta, é que tudo hoje parece uma gambiarra. Né? Assim, até esse momento as gambiarras vão melhorando, eu sinto que estão melhorando. Tipo assim, o fato de eles terem mostrado lá um NFT que puxa vários dados de inscriptions de diferentes tokens, né, de diferentes satoshis e consegue produzir ali uma imagem, é um fato de uma gambiarra que evoluiu. Perfeito. Mas ainda assim a gente não tem uma estrutura totalmente boa e acessível para todo mundo construir, como de alguma forma a gente tem nos protocolos de smart contracts. Essa é a fase que a gente está. Há quanto tempo a gente está de alguma coisa que possa trazer disrupção para esse quesito de plataforma mesmo, de trazer alguma coisa legal. em que mais pessoas possam desenvolver? Legal. Acho que assim, primeiro, trazendo até um complemento sobre isso que você trouxe, tá? Sobre um possível movimento que a gente tenha, né, de outras redes agora para o Bitcoin, né, com essa nova chama aí. E eu gosto de falar que tudo começa com JPEGs,
né? E aí até a Apple Ordinals me proporcionou uma puta oportunidade, que é escrever hoje em dia para Cointelegraph Global, né? A cada 15 dias eu escrevo para eles aí, e hoje eu tenho liberdade de escrever sobre o que eu quero. Mas eu comecei escrevendo sobre Ordinals lá no comecinho, acho que foi março, né, abril do ano passado, onde ninguém falava sobre isso. Falei, pô, é a minha chance aí de me posicionar, né? E o segundo texto que eu escrevi, né, para eles foi... Não lembro exatamente o título agora, mas é tipo assim... Uma guerra civil está acontecendo por conta de Just Art, né? Todo mundo tratava Ordinals como Just Art. Pô, é só uma imagem, é só um meme, é só um JPEG, mas foi justamente que começou, né, esse incêndio. E o que a gente está vendo agora? Uma primeira migração, né, e agora está acontecendo de maneira forte, dos artistas e criadores, né, de NFTs em Ethereum migrando para Bitcoin. Então, mais uma vez, tudo começa com JPEGs. Será que o próximo passo não seriam agora desenvolvedores, produtos, começarem a migrar também de Ether e outras chains pro Bitcoin? Talvez, né? Eu tenho uma convicção que isso deve acontecer, tá? De maneira teste. Eu acho que não vai ser, e a gente vai falar mais pra frente, né? Não é que Ethereum vai morrer e Bitcoin vai reinar, mas eu acho que vão rolar alguns testes, tá? E até dando uma dica. Quem te rugou no passado vai te rugar agora de novo. Tá? Então, cuidado aí com as coleções que estão migrando de Bitcoin. Ah, estamos renascendo junto com o Bitcoin. Não, o cara quer seu dinheiro, vai te roubar também, tá? Cuidado aí. Mas respondendo sua pergunta, né? Sobre tudo ser gambiarra e qual que é a luz no fim do túnel para isso. De fato, tudo é gambiarra, tá? Até o Casey, que é, né, efetivamente o criador do protocolo Ordinals, ele admite que o Ordinals ele foi uma grande gambiarra que está sendo aperfeiçoado. Hoje o padrão de fungibilidade, né, que você tem, que segue a teoria Ordinals, né, você tem outros que não seguem, mas que segue a teoria Ordinals, que é de você elencar, né, cada satoshi de maneira numerada, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e construir a partir disso. É o BRC20, que é uma gambiarra infinita. O Domo, que é o criador, já falou, galera, isso aqui é uma gambiarra, é um teste, eu tenho certeza que existem formas melhores da gente construir isso daqui. Tanto que o Casey, ele está construindo agora um protocolo que chama Runes, que ele vai ser lançado imediatamente após, né, a mineração do bloco do halving. Então está conectado, né? Assim que o bloco do halving for minerado, a primeira Runes é deployada, né, nesse novo padrão. Então acho que a gente já começa a ter padrões mais eficientes, né, e menos gambiarras que nem são esses de agora. E a gente tem dois grandes players, tá, que eu acho que eles podem causar muito barulho e começar a mexer um pouquinho nessa migração de alguns produtos e realizar alguns testes, tá, na chain do Bitcoin. O primeiro deles é a Lightning, né? A Lightning esse ano lançou um protocolo que chama Taproot Assets, né? Ele foi renomeado de Taro, né? Hoje em dia chama Taproot Assets. E vale muito a pena ler, tá? Depois eu vou passar para o André para ele colocar aqui na bio do episódio um link que o diretor de BizDev da Lightning, né, postou no blog explicando o Taro, né? Ele basicamente fala que é um protocolo que permite você emitir e gerenciar tokens fungíveis, né, na rede do Bitcoin. E esse token pode ser um título do Tesouro Americano até uma stablecoin. E a forma como isso funciona é, ao invés de você colocar informação on-chain, você coloca no UTXO do Bitcoin, o que é muito mais eficiente, você continua utilizando a segurança da rede. Eu tenho uma aposta pessoal, tá, que até o meio do ano, ou até o fim, talvez, vai, ou USDC ou Tether lançam sua stablecoin no Bitcoin por meio, né, da Taproot Assets. Eu acho que ela foi montada, tá, para isso, ela tem aí justamente algum roadmap nesse sentido. O único problema é Lightning é muito difícil de construir e eles são muito perfeccionistas, né? Eles são aqueles caras ali muito do white paper que demora para lançar, tem que estar perfeito e ainda tá em alpha, né? Eu ali com o pessoal da Lumix, a gente já tentou olhar um pouquinho para Lightning e falou, pô, muito difícil, deixa isso aí de lado. E a gente tem outro movimento muito bacana que é inclusive com a Stacks, né? Então vale mencionar, cara, hoje a Stacks tem um market cap maior do que Optimism, maior que Arbitrum, né? Tô certo, né? Maior, né? Maior, né? Você tá falando de 4 bi? 4 bi. Vou confirmar aqui de qualquer jeito. Então, assim, é algo relevante, tá? Que, assim, mais uma vez, preço não é tudo, mas preço drive a atenção, né? Uma das, né, segundas camadas mais respeitadas que a gente tem aí, efetivamente, ao redor do Bitcoin. E no meio do ano, eles vão lançar um upgrade que chama Nakamoto Upgrade. Além de deixar a rede mais rápida, né? Ela vai permitir com que você crie subchains da Stacks com linguagem EVM ou Rust. Né? Hoje em dia eles usam uma linguagem que eu esqueci o nome, mas é uma linguagem da Stacks mesmo, tá? E querendo ou não, linguagem é a barreira de entrada. Cara, você fala para um dev que está desenvolvendo a vida inteira em EVM e Rust, pô, vamos testar Stacks? Vamos. Cara, não tem ideia do que é essa linguagem, mas se você permite ele testar um ambiente diferente, com a linguagem que ele sempre codou, né? Você quebra uma barreira muito grande e, mais uma vez, você está permitindo essa quebra de barreira em uma chain bem avançada, que é a Stacks. Então, acho que a gente pode começar a ver muita coisa interessante a partir daí também, tá? E aí, por fim, só para fechar, esse racional de
gambiarra para coisas legais, a gente tem uma mega gambiarra atualmente, tá? Isso é gambiarra total ainda, mas assim, o mercado se animou muito com esse paper, é um paper super recente de dezembro do ano passado, que é da BitVM. A BitVM talvez seja a teoria mais próxima que a gente tem hoje em dia de você criar uma roll-up e, consequentemente, uma ZK roll-up em cima do Bitcoin, né? Então a Stacks não é uma roll-up, a Stacks não é... Se a gente pegar a teoria, né, padrão, essa é a definição padrão de uma L2, a Stacks não é uma L2, né? Ela está ali, né, atuando com a própria regra de consenso e tudo mais ao redor do Bitcoin. E a BitVM talvez seja a primeira forma possível da gente, sem uma atualização, né, sem um soft fork no Bitcoin, construir roll-up e, consequentemente, ZK rollups, né? Então, por isso que o mercado está muito animado. Mas, mais uma vez, dezembro do ano passado. É muito, muito novo ainda. Precisa ver como é que essa BitVM ela vai aí avançar e como é que o mercado vai enxergar isso. Cara, muito... Pode falar, Rony, quer falar uma coisa? Não, cara, eu acho uns comentários sobre isso. Eu acho muito interessante, né? Apesar de vocês me rotularem como ETH Max, eu obviamente não sou. Eu acredito bastante aí nesse mundo multi-chain. E, cara, é isso, né? Ethereum, Solana, Cosmos, Tron, todas já nasceram com suporte a contratos inteligentes. O Bitcoin é quem está faltando nessa turma aí para entrar e se integrar com todos os outros, né? Então, perfeito. Eu vejo esse lançamento aí da BitVM com muito empolgação, né? Tendo compatibilidade com as linguagens EVM, com o Rust, vai trazer toda essa onda de devs para também o Bitcoin, né? Esse é um ponto também que eu queria trazer, né? A gente já está, pelo relatório da Electric Capital que saiu agora, vendo que os devs estão começando a desenvolver multi-chain por si só, né? O cara já não é mais agora só um Ether maximalista que só faz coisa para VM, o cara já não é mais só um Rust maximalista que só faz para Solana, né? Óbvio, ainda tem, né? Tô falando que está nesse período de transição, mas parece que cada vez mais a gente está vendo devs multi-chain. E aí, cara, eu acho que só falta esse último peça do quebra-cabeça para entrar aí nesse top 3, assim, do mundo multi-chain, talvez. O Ethereum, Solana e o Bitcoin, digamos assim, assumam esse papel de protagonista, assim. E é isso, o que falta é o Bitcoin fazer esses contratos inteligentes de verdade, né? Não só gambiarricamente, né? E estou muito ansioso para ver isso, acho que vai ter uma explosão absurda de uso, até porque esse é outro ponto muito forte do Bitcoin, né? Óbvio, foi a primeira cripto, é a cripto que tem a maior comunidade, e além disso, é a cripto que já tem a maior quantidade de milionários aí, né? Justamente por causa da própria valorização do ativo, né? Então também tem vários mecenas aí que estariam dispostos a investir em soluções do Bitcoin, como já tem hoje em dia também, né? Além, obviamente, de ser uma rede também extremamente segura, né? Que que está online o tempo todo, né? Em contraste com a Solana, que a gente viu agora há pouco, talvez em contraste com a Ethereum no ponto de vista de segurança, apesar de que a segurança da Ethereum também é bem alta, né? Mas o que eu quero dizer é, tipo assim, se o Bitcoin botar esse suporte a contratos inteligentes, ele já automaticamente já sobe no ranking de uma maneira estúpida, assim, né? Muito forte, né? Então eu quero muito ver isso se desenvolvendo e tô ansioso para ver esses lançamentos aí. Exatamente, o pessoal até brinca no Twitter, né? Os mais maximalistas da Bitcoin Season 2, né? A frase é Ethereum sempre foi a testnet, né? E agora a gente começa a migrar tudo para cá. E André, só antes de você trazer a próxima pergunta, tá? Só trazer 2 complementos aqui nisso que o Rony trouxe, tá? Bem rapidinho, isso que eu tô falando bastante. O primeiro é sobre reports, tá? Eu acho que também o Rony ele comentou ainda mais uma vez, reports começando a mencionar, né, essa mudança do Bitcoin. E isso que me deu, acho que, mais fôlego para botar ainda mais energia nessa tese, né? Então, assim, o Ordinals lançou em janeiro, né, do ano passado. Em fevereiro já estava mega comprado. Né? Aquela história. A história não se repete, mas ela sempre rima, né? Mas quando eu vi Messari, em uma das 10 teses de DeFi, uma era sobre BRC20. Nansen, das 5 convicções do ano, uma era essa Season 2 do Bitcoin. Hashdex também, né? Eles pontuam, né? Eles posicionam como a era industrial do Bitcoin. Binance, das 4 teses, 2 estavam falando de Ordinals. Assim, chega um momento onde para de ser The Jan falando e a gente grande começando a olhar, né? E aí eu acho que agora é assim, faz sentido, é legal, vamos ver no que vai dar, né? Agora é realmente o período de building, que nem você comentou, sai da gambiarra e começar a entregar resultado, né? E aí, né, eu acho que só também trazendo um último ponto aqui, né, para quem olha com o olho torto para essa tese, fala, é muita gambiarra, né, tudo mais. Tudo começou com gambiarra, né, cara? Se você olha para tudo em Bitcoin, tudo em cripto, fala assim, isso aqui é uma gambiarra, você perdeu uma puta oportunidade, né? Tudo a gente começa com gambiarra, cara. Olha a ZK hoje em dia. ZK é a maior gambiarra do mundo, né?
mas as coisas elas estão começando a se ajustar, estão começando a melhorar, continua sendo a tese máxima de escalabilidade, né? Se você simplesmente tira da frente porque não funciona agora, né? Aí você perde justamente o poder da inovação. Então, olhe com carinho, né, a gambiarra que faz sentido e espera, né, ela ir amadurecendo. E nesse lance da gambiarra é uma coisa que, de novo, me fazia ficar no meio da curva ali e ficar duvidando e achando vários defeitos. E a grande questão é que, realmente, tudo em cripto começa uma gambiarra, mas o que me realmente me fez pensar que esse negócio ia evoluir era o esforço das pessoas para, utilizando essa gambiarra, entregar o máximo de valor que era possível com aquilo. Era basicamente, cara, se você consegue, imagina que você tá num campão de terra e você vê um moleque destruindo, assim, rabiscando, fazendo o gol, tudo, e você fala, cara, e o cara tá com a chuteira furada, com seu uniforme, não almoçou naquele dia, tipo assim, tem todas as condições adversas para ele não jogar bem e o cara joga bem. Então assim, imagina como é que esse cara num ambiente um pouco melhor, com melhores condições, como que ele vai funcionar, né? Perfeito. Acho que essa expectativa que a gente talvez viva hoje, e eu acho que tem conexão justamente porque se eu estivesse falando de uma rede nova, eu teria N problemas aqui com ela, simplesmente até pensar, será que isso aqui não é uma modinha? E assim, não parece ser, primeiro, por causa da rede que a gente está aqui nesse momento. Perfeito. E pelas pessoas que estão envolvidas nesse ponto. E querendo ou não, se lá no começo, lá em janeiro, quando surgiu o Ordinance, essa gambiarra, todo mundo, como é que funciona isso? E todo mundo fala, puta, uma gambiarra que tá rolando. E você vê uma voz maximalista ali, mais retrógrada, mais conservadora, atacando. De alguma forma, para mim, no meu Twitter, das pessoas que eu leio, daquilo que eu tô vendo, parece uma voz meio silenciada pelo resultado que foi alcançado até agora. E aí, obviamente, em cripto, o money talks de fato, né? Então, assim, com pessoas ganhando dinheiro, se valorizando, reinvestindo nessa tese, surgindo outras teses, tem airdrop, sei lá, de vários silos ali de NFT, o maximalista é silenciado pela realidade que se impõe. Então, acho que é um processo que vai continuar acontecendo, e se a gente tem esses gatilhos dessas inovações que podem acontecer, e principalmente projetos que estão se debruçando única e exclusivamente sobre essa tese, eu acho que tem tudo, e num mercado em alta, né, tem tudo para esse negócio continuar andando e ser uma perspectiva aí muito positiva para o que a gente pode ver daqui para frente. Perfeito. E nesse ponto específico, a gente veio da visão de NFT, você já falou de BitEVM, assim, quais são as próximas aplicações que a gente vai ver dentro do Bitcoin aqui que te chama a atenção, assim, nessa evolução de Season 2 do Bitcoin? Boa. Mais uma vez, eu acho que assim, a mais próxima que vai causar o próximo grande abalo do mundo, tá? Talvez seja essa emissão de uma Tether ou uma USDC, né? Na chain do Bitcoin de forma nativa, tá? Eu acho que isso deve sim acontecer aí entre meados e fim, né, desse ano. Cara, não sei, talvez a gente conseguir ver, né, de fato, DeFi, né, e smart contracts acontecendo de maneira aí relevante, né, na chain do Bitcoin, mas quando a gente fala de aplicação, é difícil eu trazer algo exato, porque até, né, hoje na rede Ethereum, nas blockchains de segunda camada, a gente tem poucos killer apps, né, poucos produtos killers que eu falo assim, pô, legal, esse produto aqui ele vai começar a se expressar aqui, vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Mas eu acho que como grandes próximos primeiros passos de validação, eu acho que o que está próximo né, efetivamente a gente ver, né, a emissão de uma stablecoin e começar a ver aplicações de uso relevante, né, seja um produto, cara, sei lá, uma DEX, né, o que quer que seja, de DeFi ali, né, acontecendo ao redor do Bitcoin. Maravilha. E nesse quesito, assim, quando você fala sobre essas possibilidades aqui de evolução do projeto como um todo, o que mais me chama a atenção, e aí, de novo, é uma tese forte, né, de trazer uma stablecoin para dentro, mas a gente sabe que quando as coisas em cripto começam a acontecer, elas começam a acontecer de maneira muito rápida, né? E recentemente você me mostrou, acho que um tweet da Tron, né, falando sobre alguma integração, né? Alguma integração, e assim, é um dos caras que você pode ter várias questões controversas com ele de fato, né, de como que ele surgiu no mercado, para que serve a Tron, assim, mas a grande questão é que quando a gente está falando talvez até de marketing, que ele mandou muito bem na época lá atrás, da maneira que ele fez, né, ele é um dos primeiros airdrops a existir, distribuiu acho que 500 Tron ali para o pessoal de corretora, que você tinha que comprar mais 500 para conseguir vender 1.000, então assim, ele tem um approach mercadológico e de business muito bom, e foi um dos caras que hoje tornou a Tron uma das redes mais usadas para o USDT. Exato. Pela velocidade e pelo preço. Então, assim, quando você olha esse movimento, você vê, putz, esse cara tá olhando para onde as coisas estão andando, assim. Mas eu queria pegar a sua opinião sobre isso, o que você acha que é
é muito bom, é um a mais, é o começo. Tipo, foi ali onde que surgiu a tese, por exemplo, de ter dólar em Bitcoin, porque para mim é bem usada, mas com a evolução que a gente está tendo, é uma nova rede. É plausível, né? Boa, boa. Quando eu comecei a olhar para isso, então, tá? E aí até também essa questão do Tron. Então, no mesmo dia que eu te mandei, né, até o post do Tron, ele postou, né, ele não tá fazendo uma integração, ele tá construindo realmente, né, uma blockchain, uma blockchain ao redor do Bitcoin aí, não sei, talvez com uma CDK, né, não sei como é que ele tá construindo, ele detalhou. E a Polygon, semanas antes, né, ela anunciou também que ela tá com uma nova sector chain, né, uma chain de setor aí, que é a B2, que é uma blockchain exclusivamente focada em construir roll-ups de Bitcoin, por mais que roll-ups de Bitcoin ainda não sejam possíveis, tá? Eles apelidaram dessa forma. Então é legal a gente já ver, assim, blockchains ao redor, né, do mercado, começando a colocar um pezinho ali também, né, para justamente terem uma perninha, né, nesse futuro multi-chain. E até nesse movimento do Tron ele foi muito interessante porque esse mesmo cara de BizDev, né, da Lightning, eu vi uma entrevista super bacana com ele falando sobre Taproot Assets e perguntou para ele também, pô, quais são os principais casos de uso da Taproot Assets? E ele começa a falar, pô, cara, Lightning tem, né, é mais rápida que todas as chains, é mais barata que todas as chains, tem aí, né, uma velocidade de liquidação mais rápida que todo mundo. E aí justamente está rodando como o Bitcoin, né, como camada de liquidação, que é mais seguro que qualquer outra chain. Então, para mim, me parece killer que você tem aqui, né, uma segunda camada mais rápida e eficiente que todas e uma rede base muito mais segura do que qualquer outra, né? Então, faz muito sentido a gente migrar, né, aplicações como essa aqui para cima. E aí o entrevistador ele até brinca, né? Pô, então a Tron se lascou, porque a Tron hoje em dia ela domina esse mercado, mas a Tron é shady, né? Ela é barata, mas que ela é obscura, ninguém sabe o que está acontecendo ali direito, né? Então, eles até posicionam nesse momento, né, Taproot Assets e Lightning como sendo o começo da morte da Tron, né, um dos maiores competidores, e aí meses depois o carinha da Tron vai lá e posta que ele está construindo uma chain, né, ao redor do Bitcoin para fazer isso. Então, de maneira geral, acho que é isso, né, você tem uma camada de settlement mais segura, né, e justamente camadas em cima, né, que são mais rápidas e baratas, que você pode efetivamente tá negociando nessa moeda. E olha que poético, tá? Eu gosto dessa palavra poética para isso. A gente sempre olha, né, para a história cripto, cara, parece que é tudo predestinado, né? Pô, o ETF de Bitcoin sendo aprovado no dia ali, né, que o Ralph Finney fez aquele tweet histórico, né, que ele tava running Bitcoin, né? Pô, de novo, um bull market começando próximo do halving, e você tem fatores macro acontecendo também próximo disso, fazendo tudo acontecer. Você fala, caraca, tá, parece predestinado. E Lightning, né, ela tinha, e nessa tese da stablecoin e da Lightning ela tem um uso real, né, ela tinha dois problemas, né. Esse primeiro, que ninguém estava desenvolvendo lá em cima, e o segundo, que ela não tinha uma camada de off-ramp, né, legal, você botou na Lightning, mas como é que você tira o seu dinheiro, né? Se você é um cara técnico, você consegue fazer isso, mas se você é um mainstream, como é que você tira o seu dinheiro e de forma mais fácil por corretoras? E o que aconteceu? Ordinals inundaram, né, a rede do Bitcoin, tornaram ela cara o suficiente para as corretoras começarem a olhar a integração com Lightning. Então, Binance já fez no ano passado uma integração com Lightning e Coinbase começou a falar que acelerou isso, né? Então, hoje você tem uma narrativa quente, né? Você tem o Taproot Assets lançado e você tem camada de entrada e saída para Lightning para, mais uma vez, né, você conseguir também fazer com que o mainstream use essa rede de maneira fácil para ter ali, né, ativos justamente rodando. Então, no overview, é assim que eu enxergo, tá, todas essas questões. Maravilha. Cara, sobre essa questão de você usar a rede do Bitcoin, aí quando você fala do dólar, vem uma enxurrada de ideias na cabeça, mas a principal que vem na minha cabeça é talvez a ideia de um competidor frente ao Ethereum e a Solana, que assim, na minha concepção do que é plataforma de contrato inteligente, são os caras ali que estão liderando isso. Só que um competidor que veio comendo pelas beiradas, assim, era inexpressível, inimaginável, e em algum momento ele começa a atrair uma atenção, começa a funcionar como um brinquedo, uma gambiarra ali, e de repente começa a trazer utilidades que, se eventualmente a gente tiver um DeFi no Bitcoin, aí a gente está falando realmente de um desafio gigantesco para outras redes, como o Ethereum, como a Solana. Eu queria entender se para você existe todo esse apetite do tipo, vamos reconstruir ou construir também tudo aquilo que foi feito em outras redes aqui dentro do Bitcoin, ou você acha que tem alguma limitação, tanto do ponto de vista do que os desenvolvedores vão querer e os empreendedores vão querer dentro do Bitcoin,
quanto do ponto de vista da comunidade que, sei lá, eventualmente pode achar que isso deteriora o valor do Bitcoin como ativo em si, ou confunde, não sei. Boa. Queria entender do seu lado, assim, se isso abre brecha pra gente pensar no Bitcoin substituindo o Ethereum aí. Pode mutar o Rony, senão ele vai ficar louco aí do lado. O Rony desligou a câmera ali, hein? Desligou a câmera. Boa. Cara, primeiro sobre essa, sobre essa questão do Bitcoin substituir o Ethereum, tá? Eu acho que não vai acontecer, né? Assim, quando eu começo a pensar sobre isso e gerar, assim, todas as possibilidades na minha cabeça, né? Chega um momento que fica nebuloso, eu não consigo mais continuar, mas eu acho que é difícil. E eu já explico por quê, tá? E adoraria também ouvir vocês aí, principalmente o Rony, nesse sentido. Mas aí sobre então a comunidade, né, o contexto atual da comunidade, o que a gente tem? A gente tem de fato, né, uma parte da comunidade que trata isso como um desvio de atenção, né, um desvio de foco que a gente está tendo, né, inclusive está rolando muito, tá? Isso é bem bacana. Eu acho, tá? Eu não tenho dados sobre isso, mas eu acho que a comunidade do Bitcoin nunca esteve tão envolvida em propostas de soft fork, né? Porque como as pessoas elas estão começando a falar sobre uma nova fase, sobre possibilidades, você tem sangue novo, você tem gente falando sobre desenvolvimento em Bitcoin, soft forks também entram nessa conversa. E o Taproot Wizards, né, que são uma das principais coleções aí que a gente tem, né, eles até captaram 7,5 milhões de dólares com VC, né, para construírem, além de uma empresa, né, uma coleção, uma empresa, né, eles fizeram recentemente um lançamento, né, de uma coleção de NFTs, que para participar você tinha que gerar conteúdo defendendo ou apoiando, né, uma proposta de soft fork que é a OPCat, né, que ela permite você, basicamente, né, ter um pouco de programabilidade na rede do Bitcoin. Né, você decide como bitcoins podem ser gastos no futuro. Né, essa carteira ela recebeu um Bitcoin, mas ela só pode mandar para essas outras duas carteiras. Né, ela não pode mandar para o resto do mercado, dando um exemplo. Então você tem sim, tá, uma comunidade que está aí, né, disposta e com energia a rapelar todo o mercado e tornar o Bitcoin uma rede soberana a tudo, né? Eu até brinquei lá, o pessoal brinca que tudo foi uma testnet, né? E agora tá na hora de tudo migrar, né, pro Bitcoin. Confesso que eu não sei, tá? Se esse é um caminho ideal, se é um caminho decente, cara, assim, pô, mais uma vez, a gente tá num período de gambiarra, tiveram aprendizados passados, mas assim, recomeçar tudo de novo, né? No período que a gente já tá tendo entrada aí, já tá começando a ter produto, eu acho que isso é difícil de acontecer, tá? Eu acho que é uma visão um pouco mais idealista, e até no modelo um pouco mais cultista, tá? A gente sabe que tem muito culto aí de redes, né, ao redor do Bitcoin, muito maximalista, tá? Então, o maximalista de ordinals, né, de Season 2 e não o maximalista ali que é contra. E do outro lado, que eu não comentei, né, você tem essa galera que trata tudo isso como uma grande perda de foco, né? E eu até lembrei, né, eu trouxe justamente a questão do OPCat para falar, pô, os caras vão fazer um soft fork fazendo uma coisa que pode nem dar certo, né? Então, essa que é a grande crítica do outro lado. Pô, deixa o negócio da forma que tá bom, né? Esse aqui é o papel dele, é simples, todo mundo entende, não precisa inventar, né? E aí tem esse outro lado que a galera precisa inventar, precisa justamente transformar o Bitcoin em uma reserva de valor na internet, né, do futuro, precisa ter mais valor, precisa ter mais aplicação. Então essa é a grande dualidade que a gente tem, tá? Justamente pendendo aí no mercado. Ou um lado de tudo é uma testnet, vamos reconstruir tudo em redor do Bitcoin, ou, cara, vocês estão devaneando muito, é muito difícil, é muito complexo, muita gambiarra, vamos focar, né, aqui no que já está acontecendo. É uma visão bem business, né, cara? Você não consegue abraçar o mundo, né? Eu acho que tá rolando uma discussão até meio de business ao redor do Bitcoin, de qual que é o job to be done dele, qual que é o papel dele, qual que é o foco que a gente deveria estar dedicando energia e narrativa, né, ao redor. Rony, você queria comentar aí? Vai te atacar, hein? Cuidado. Boa. Não vou atacar ninguém, não, cara. Eu concordo bastante com o que ele falou, até porque ele falou que não vai subir. Não, mas, cara, até botei aqui alguns motivos, algumas coisas que eu penso aí. Não vou falar em nenhuma ordem específica, mas o primeiro ponto foi esse um pouco que o Lug falou. Nos próprios Bitcoiners, a comunidade está um pouco dividida ainda em relação a esse propósito, né? Do tá Bitcoin. bem dividida. Tem lá os puristas. Tipo, tem a galera que quer manter só o que Satoshi botou lá e acabou, né? Tipo, nada mais, nada menos, né? Então não é que eles estão unidos aí todos embaixo do mesmo exército lutando por isso. Uma coisa que mostra isso para mim é a adoção do Taproot e quantos carteiras estão usando, né, a atualização do Taproot, né? Até antes do hype dos ordinals, né? Então há pouco mais de um ano e mais ou menos um ano e meio atrás, a adoção era mínima. Era tipo 2-3% das carteiras que usavam o Taproot. Depois do Ordinals, obviamente, isso deu um pulo para um patamar bem mais interessante, né? Se não me engano, está em torno de 50%, 55%, que já é um valor positivo, mas ainda assim, né? Ainda assim, pelo menos mais ou menos metade
dos usuários de Bitcoin não poderiam usar, por exemplo, contratos inteligentes, caso eles ainda existissem na forma completa hoje em dia, né? Justamente porque eles não têm lá um endereço compatível com o Taproot, né? Beleza, isso pode ser resolvido, as pessoas podem criar endereços novos, podem entrar, interagir, provavelmente isso vai acontecer quando a gente tiver killer apps e coisas interessantes, mas eu acho que ainda demora um tempo por causa disso também. E nesse meio tempo, Solana vai crescer, Ethereum vai crescer, né? Todos esses que já têm todos o suporte a essa tecnologia dos contratos inteligentes, né? Seguindo aqui, cara. Outra coisa que eu acho muito ruim no Bitcoin, a UX. Cara, a Unisat, aquela wallet lá, que eu uso para um monte de coisa. Cara, o UX da Ethereum, eu concordo que algumas coisas são ruins, algumas são boas. Eu só vi coisa horrível, mano. Mas, não sei se eu tô usando as carteiras erradas ou não. Tá usando a carteira errada, tá? Só sendo advogado do diabo aqui. Tá. Quando eu entrei em Ordinals, eu fazia trade por planilha ou por Emblem Vault. O Emblem Vault é um NFT em Ethereum que ele tem uma private key de uma carteira de Bitcoin wrapped em volta dele. E aí você compra, então, via OpenSea uma carteira de Bitcoin com NFT dentro, tá? Avançou muito, muito assim do que era pra hoje, tá? Eu acho que o UX, ela no tempo tende, tá, a definitivamente se ajustar. Use Xverse, Xverse, é infinitamente melhor que Unisat, tá? Mas Magic Eden, eu acho que fez um ótimo trabalho construindo também o marketplace, né, de Ordinals e tudo mais. A OKX está muito, né, dentro aí do mercado de BRC20, né, que são os tokens fungíveis, né, aí no Bitcoin. E a Binance está dando pinta que vai entrar também, né, com alguns anúncios recentes. Então, assim, UX, eu acho que ela se arruma no tempo, tá? Não, perfeito. Mas esse é o ponto, né? Ainda que tenham soluções boas, ainda acho que vai demorar um tempo justamente isso. Exato. Para isso ficar mais global, né? E trazendo só um último pontinho, tá? Que é sobre UX, eu gosto muito. Por muito tempo, a narrativa foi be humble em stack sets, né? Seja humilde e hold satoshis. Cara, você comprava, deixava ali parado na carteira, né? A primeira carteira que eu também usei, tá? Pra comprar Ordinals foi uma parada que se chama Sparrow. Os bitcoiners adoram. Eu acho que foi a pior coisa que eu mexi na minha vida. É horrível, tá? E eu acho que essa nova persona que foi criada, né? Que é uma persona que ela tá diariamente usando a carteira de Bitcoin dela, conectando a carteira de Bitcoin em plataformas, sites e tudo mais, obrigou o próprio mercado a rever o UX. Falar, porra, nosso produto é ruim. Né? Os devs gostam, né? A galerinha aqui, né, da nossa turma gosta, mas o mainstream, a galera que manja de Ethereum, como o Ram falou, que já tem uma UX melhor, não entende o que tá acontecendo, né? Então, na pior, esse movimento obrigou, né, os produtos ao redor de Bitcoin a melhorarem e muito, tá? Então acho que essa nova persona também, esse novo perfil ajuda também nesse sentido e é uma questão temporal aí para se corrigir. Não, perfeito. Cara, mas, enfim, de modo geral aí, esses argumentos aí, junto também com o fato de que, beleza, a stack está com a atualização alinhada, mas, cara, coisa técnica, ainda mais desenvolvimento, é complexa, né? A gente vê pelos atrasos dos devs da Ethereum, né? Então, vai querer fazer um ZK Layer 2 para o Bitcoin, vai dar problema no início, né? Vai ter que ser corrigido, vai ter que ser testado, vai demorar um certo tempo para você lançar isso, ainda que você consiga, né? Então, o meu argumento é que todos esses atrasos ou tempos de demora aí, durante todo esse tempo, as outras chains vão continuar desenvolvendo novos produtos, que eventualmente killer apps, onboardando novos usuários. E aí, talvez, quando o Bitcoin estiver maduro o suficiente para tá no mesmo patamar do que a gente tem hoje em dia, eu acho que essas soluções já vão estar fortes o bastante. Talvez eu me arriscaria a dizer até que o Ethereum já é forte bastante para resistir, ainda que o Bitcoin conseguisse fazer isso hoje, mas vamos dar esse tempo aí para o futuro, né? Eu acho que nesse tempo aí essas comunidades e essas aplicações das outras chains já vão estar fortes o bastante, a ponto do Bitcoin não conseguir engolir o mercado inteiro, né? E aí, voltando para o início da pergunta, né? O Bitcoin não vai conseguir substituir, eu acho, a Ethereum, a Solana e eventualmente alguma outra chain que tenha algum caso de uso interessante, né? Ele vai surgir para complementar essas chains, exatamente isso. Se o cara for um aficionado por segurança, ele valoriza isso mais do que tudo. Talvez seja mais interessante ele rodar isso na chain do Bitcoin, beleza, mas se o cara for algum outro caso de uso que seja um game, que seja menos importante, o cara vai querer rodar, sei lá, numa Layer 2 da Ethereum, né? Então, eu acho que é isso, né? Tomara que isso aconteça, eu torço por isso, eu acho que é interessante o Bitcoin se juntar a esse grupo de plataformas de contratos inteligentes e acho que ele vai vir para complementar todas essas e não para substituir, beleza? Mas é o meu take aí. Boa. Até dando o meu aqui só para fechar aqui, tá?
Eu tenho uma visão completamente alinhada do Rony, tá? Apesar, assim, de trazer muito esse tema, gostar muito desse tema, no momento presente, essa é a minha visão também. Enquanto o Bitcoin ainda tá discutindo infra e possibilidade de infra, Ethereum e outras redes já estão discutindo produto e onboarding, né, de empresa. Então chega um momento onde o efeito rede pega, né? Cara, assim, mais uma vez, a gente tem a Stacks, que ainda vai ter o Nakamoto Upgrade, uma narrativa que ela ainda tá aquecendo. A gente tem o BitVM como uma possibilidade de roll-up ZK, né, no Bitcoin. Enquanto isso, a gente já tem, né, o que em Ethereum. O que a gente estava até falando aqui antes do papo, né? Blockchains de nicho. A gente tem só para game, cara, hoje em dia 10 chains competindo com um time altamente focados em onboarding, blockchains próprias para game, para onboardarem nessa próxima demanda. Então, nessa questão temporal, tá? Eu acho que é a maior desvantagem de longe do Bitcoin, né? Enquanto o mundo acontece aqui de produto, o Bitcoin ainda discute possibilidade de infra, né? E o que eu acho que até, e para mim até o que seria legal ver no Bitcoin, só para não fazer por fazer, né? Visto que Ethereum vem cumprindo bem o seu papel, é a gente achar, né? Vou inventar aqui uma sigla, tá? Derivada de Solana, mas são produtos OPOB, Only Possible on Bitcoin. Né? O que só é possível em Bitcoin, se é que exista isso, né? Que a gente poderia achar, que poderia sim ser construído lá, né? A partir de todas essas inovações, porque, assim, mais uma vez, sempre sendo muito racional e honesto, né? As argumentações que eu vejo para essa migração de Ethereum para Bitcoin ainda são, de certa forma, maximalistas. Pô, é só Bitcoin, entendeu? Né? Então, tô com o Rony, tá? Eu acho que, assim, mais uma vez, tem que ser discutido, vale ser discutido, é relevante, é uma das narrativas do ano, mas de forma funcional, de entrada, Web 2 para Web 3, esse é o cenário que eu enxergo, e talvez de uma forma um pouco mais nativa Web 3, a gente possa, assim, né, quem sabe, começar a ver devs, né, nativos Web 3 preferindo construir em Bitcoin ao invés de Ethereum, tudo mais, por uma questão aí mais, às vezes, fundamentalista, né, de chain para chain e tudo mais. Mas eu te garanto que o CTO da próxima empresa que vai onboardar 1 bilhão de usuários, né, que tá ali na Web 2, o cara não tá ligando, né? Ele quer uma parada que dê previsibilidade para ele, seja barata, eficiente, tenha a segurança que ele precisa. E até fazendo um pouco de... jogando mais lenha nessa discussão aqui, nessa fogueira, é complexo para o cara do mercado tradicional decidir qual é a chain que ele vai usar. E isso é uma coisa meio bizarra, que eu encontro uma vez com um dos investidores do MB, que era do SoftBank, né? Acho que era ex-SoftBank na época já. E ele falando sobre, assim, uma coisa que deixava o mercado tradicional, e não estou nem falando da Faria Lima em si, estou falando de empresas mesmo que querem entrar em cripto. A quantidade de opções e a falta de clareza de qual vai ser aquela rede que vai se estabelecer de fato, né? Então, cada decisão desse cara não é óbvia, assim. Pode parecer que, tipo, o que eu vou fazer? Sei lá, em 80% dos casos, eu vou, sei lá, programar numa Layer 2 do Ethereum. Mas esses 20% que pode ter de possibilidade, para quem está preocupado, sei lá, até tipo, o legado que ele pode deixar, o que ele vai acertar ou errar, dependendo da chain que ele escolher, é um problema. Porque ele olha para aquilo e fala, e se eu tiver errado, né? E se eu tiver que migrar depois para cá? Putz, vai ser um puta de um problema aqui e vai ficar feio para mim dentro das empresas que eu tô ali numa direção, tomando uma decisão disso aqui, e com certeza vai pesar ali no meu histórico esse erro aqui dentro da empresa. A outra coisa é que quando você coloca o Bitcoin para isso, a questão fica mais nebulosa ainda, né? Assim, óbvio que assim, estamos muito longe de uma empresa tradicional olhar para o Bitcoin e achar agora que ele é uma rede parecida com o Ethereum ou com a Solana. Muito longe, sem sombra de dúvida, muito longe, infinito. Isso dá a vantagem do tipo, beleza, menos complexidade aqui. Mas caso essa tese avance, assim, e aí para mim o problema, entre aspas, para jogar mais uma chain óbvia ou possível nessa questão, que seria a rede do Bitcoin, se caso a gente tiver realmente $1 dentro da rede. Seja via Lightning, seja qualquer outra estrutura que ele usar, se tiver $1 dentro da rede do Bitcoin, isso vai gerar uma dúvida, porque isso é headline, assim, com certeza. Um SDC, um SDT indo para Bitcoin é uma coisa muito forte. Então, esse talvez seria um problema que o Bitcoin colocaria na mesa. Eu acho que a gente precisa, talvez, não só desse ciclo, porque, assim, querendo ou não, o Ordinals começou em 2023. Cara, o Bitcoin subiu 130%, 160%. Tipo, agora a gente tá tendo uma outra fase da renascença em que você já começa o ano com o ETF do Bitcoin. Então, assim, perfeito. É um momento muito bom, né? Tipo, tem dinheiro abundante. Abundante, mas tem dinheiro no mercado que eu vi anteriormente que quer ser reinvestido. Então, talvez parte desse
cenário de reinvestimento esteja acontecendo justamente porque tem esse dinheiro. Não me parece que existe, talvez, uma força muito grande, dado o efeito de rede que já tem por exemplo, do Ethereum, da Solana, para se migrar para o Bitcoin. Existe sim um movimento natural, né? Tipo assim, uma rede grande já atrai desenvolvedores, mas assim, o volume de desenvolvedores, o volume de investimento, obviamente, está em outras teses, porque o VC não vai pegar o carro dele aqui que está investindo numa tese específica, dar um cavalo de pau e correr para outro lado, porque o negócio acabou de surgir, pode ser a grande nova. Não, vai explorar. Vai ter um callzinho ali, alguém que vai apresentar uma tese para ele do Bitcoin, vai falar, ó, sim, a gente está estudando a rede, vai apresentar a tese dele de Ethereum, está estudando e botar isso na rede do Bitcoin porque faz sentido. O cara vai lá, faz um call exploratório, isso tudo vai acontecendo de maneira mais lenta. Então, o que eu penso talvez o grande sinal desse ciclo para essa tese esteja no final dele, né? Exatamente. O que vai acontecer em 26? Como que esse cara atravessa um bear market, que o filho do bull market é sempre muito bonito, muito certinho, é educado, é tudo de bom. O problema é como que esse cara atravessa o bear market, né? Exatamente. Não, e acho que assim, esse que é o grande intuito da discussão, né? Cara, tá muito cedo, mais uma vez, a gente tá discutindo o white paper da BitVM, atualização da Stacks e tudo mais, né? Para entender, enquanto mais uma vez as outras redes estão discutindo produto, mas assim, vale a pena acompanhar, né? Vale a pena acompanhar, ver como é que desenvolve, o que tá saindo daí, se vai ter game ali ou não, né? Eu acho que essa aqui é a grande sacada, porque é muito histórico, né, cara? A gente não tá falando disso daí acontecendo em Cardano, em uma outra rede, né? A gente tá falando em acontecer. André aqui. Cara, usou a carta da Cardano aqui pra falar qualquer rede, né? Qualquer coisa. Em vez de falar qualquer coisa. A gente tá falando do Bitcoin, né, cara? Assim, é a nave mãe, né? É a primeira de todas, é a mais famosa, né? E, mais uma vez, a gente tem gente grande começando a falar disso daí que eu comentei. Nancy, Binance, Messari, todo mundo. Eu tenho certeza que muita grana de VC vai entrar aí esse ano também, né? Quando a gente falar de Web3. E acompanhar, né? Talvez você ache cedo um cavalo vencedor. Talvez só veja, né, um desenvolvimento que é interessante para a história, né? Mas não deu em nada. Eu acho que é aguardar e acompanhar de pertinho a história, porque vai sair, né? Coisa legal daí. Legal. Como última pergunta aqui antes da mineração, acho que é até mais filosófica, né? Para a gente concluir aqui, esse movimento é uma luz que faltava no Bitcoin ou a gente está desviando o foco de talvez usar toda essa energia aqui para tentar provar para o sistema financeiro tradicional que aqui tem uma ótima saída para o Bitcoin? Assim, tá perdendo o foco tipo, chegamos num ponto, tem uma empresa grande, líder do setor, e fala agora a gente que vende aqui computador vai começar a vender balinha no sinal. Tipo, perder foco ou é uma luz aqui? Esse foi, inclusive, o título que eu botei numa matéria minha pro Portal Bitcoin na época, né? E aí eu vou dividir em duas, tá? Essa resposta. Beleza. Na época que eu escrevi esse título, eu tava falando de Ordinals. E aí era justamente Ordinals uma perda de tempo, não desvio de foco, ou era a luz que faltava? Ordinals eu acho que era a luz que faltava. Eu acho que ele foi justamente a faísca que deu início a esse tipo de discussão, a esse tipo de validação e esse tipo de tentativa ao redor do Bitcoin. Então eu acho que o Ordinals jamais do que cumpriu o seu papel, né, de ser ali uma chama, né, e a bandeira para tudo isso. Esse movimento de Layers 2, Roll-ups, né, produtos ao redor de Bitcoin, Bitcoin Sizzle 2, eu acho que a gente só consegue responder, né, no fim do ano. Assim, tá muito cedo pra gente falar se é um desvio de foco ou se é a luz que faltava, visto que, mais uma vez, ainda estamos discutindo white paper, ainda estamos discutindo teoria, ainda estamos discutindo infra e vendo no que vai dar, tá? Mas assim, Ordinals, de longe, luz que faltava, eu acho que trouxe um renascimento. Esse movimento macro, fim do ano a gente marca mais um podcast aí e discute sobre isso. Maravilha. Bom, é isso, cara. Rony, tem alguma coisa? Senão eu vou pra mineração da semana já aqui. Não, só falar, concordo totalmente com essa posição do Lug aí, só falar uma coisa engraçada, assim, imagina se o Satoshi acorda aí agora, Ralph Phoenix por ele, aí ele vê que, cara, realmente seu sonho deu certo, estão usando o Bitcoin como meio de pagamento P2P, só que estão usando o dólar dentro dele. Cara, e só curioso sobre isso, tá? Se você pega, cara, até... E isso já tá bem disseminado, né? Mas assim, mensagens antigas do Satoshi, textos antigos do Ralph Finney, o Satoshi ele já falou de alguma forma de inscrições ao redor do Bitcoin. Se eu não me engano, ele até já fez, né, uma inscrição no Bitcoin lá no comecinho. E o próprio Ralph Finney, né, ele fala dos NFTs como forma de onboarding para Web3. Né? Ele fala assim, pô, tem um texto super bacana dele, né? Pô, imagina que você tá tendo uma conversa com seus amigos sobre cards criptográficos, que são os NFTs.
né? Olha que conversa legal, agradável. Ele usa a palavra agradável de se ter, né? Que não é agradável, você chega assim, aí, aggregation layer, Bitcoin. O cara não gosta, né? O cara já te xinga ali, chega na maldade. Mas aí se você chega ali com justamente, isso aqui é legal, né? Se vincula com o seu gosto e tudo mais. E, aliás, para você comprar isso, você precisa dessa moeda aqui. Aliás, para você comprar isso, você precisa daquela carteira ali, né? Então acho que até tá alinhadinho, tá, Rony? Com o que eles gostavam ali. A parte do dólar eu não sei, né? Vai ter que descobrir. É verdade, mas isso aí ele ia tomar um susto mesmo. É. Pena que assim, antes dele tomar um susto e se revelar puto com isso, ele vai se esconder, porque provavelmente no dia que Satoshi se revelar, ele seria preso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nos Estados Unidos eu correria atrás desse cara sem sombra de dúvida, saber se tem como parar esse tal do Bitcoin aqui. É a última saída que tem. Mas convenhamos também, galera. Celebramos o ETF. Vamos celebrar ali a Tether também botando dólar no Bitcoin. Perfeito. Bom, Lug, você trouxe aí alguma coisa para mineração da semana? Trouxe um report super bacana, tá? Da Spartan, que é uma casa aí de research, né, e analytics lá de fora. E eles têm um report, né, sobre essas segundas camadas do Bitcoin, né, Bitcoin Layers, muito completo, né, mostrando literalmente todo o ecossistema do Bitcoin, todas as teses, dificuldades, a história do Bitcoin para a gente chegar até onde a gente chegou com a atualização Segwit, Taproot, né, tudo mais, e quais seriam os próximos passos, né, dessa Season 2. E é muito, muito rico o report, tá? Eu tomei um susto até quando eu vi um organograma, né, de produtos ao redor do Bitcoin, não tinha noção, né, de tudo que tinha. E acho que pode ser um bom primeiro guia, tá, para quem se interessou nessa narrativa, quer começar a estudar, entender o que está sendo desenvolvido, né, começar por esse report aí da Spartan. Maravilha. Só para dar a dica também da Spartan, foi também um dos meus pontos de estudo aí para essa virada de chave e sair do meio da curva ali para chegar um pouco mais na linha dos sábios ali do lado, beleza? Bom, obrigado, Lugo, aqui por ter aparecido aqui no nosso podcast pela terceira vez. Bom, prazer imenso, pô. Você, Rony, aí, direto do Rio de Janeiro, tomando calor aí. E você também que ficou até o final aqui desse episódio do Francamente Cripto. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço e até lá, hein?